Boa tarde. Os bandidos que chegaram de moto e entraram na loja de capacete foram surpreendidos nessa tentativa de assalto frustrada em uma joalheria de São Sebastião do Paraíso, no sul do estado. Veja o flagrante. Os bandidos estacionam uma moto e entram no estabelecimento. Repare que eles estão de capacete. E quando anunciam o assalto, a surpresa. O dono da joalheria reage. Ele aponta uma arma para os bandidos que saem correndo no mesmo instante. Segundo a Polícia Militar, nenhum tiro foi disparado. A ação aconteceu no centro de São Sebastião do Paraíso. Nos últimos 5 anos, o local foi assaltado 8 vezes. A PM faz o patrulhamento para identificar os suspeitos. Esse comerciante já deve estar por aqui com os prejuízos da falta de segurança para poder trabalhar, né? Mas correu um risco de um tiroteio ou de perder a vida. Não é o que a polícia aconselha. O que aconselha é não reagir. Bom, o problema no nosso país é que não há uma ação ampla e permanente para apreender armas ilegais que estão com os bandidos. E aí, gente inocente vira vítima todo dia. Em Sabará, o corpo de uma menina de 10 anos, morta com um tiro, vai ser enterrado nesta tarde. Ela foi atingida por uma bala perdida na porta de casa, na noite dessa quarta. A garota brincava com 2 irmãos e outras crianças na porta de casa. Dona Maria é a avó da menina Thaís Viana Souza da Cruz e também estava na rua no momento em que os tiros foram disparados do alto deste morro, conhecido como Rola Ovo. Gritando os meninos para vir pegar ela, né? Aí eles veio, mas teve muito sangue, que sangue demais. Eu falei, nossa, a senhora vai morrer. Thaís foi atingida no pescoço. Um vizinho socorreu a menina e a levou até a UPA de Sabará. A garota morreu pouco tempo depois de chegar à unidade. A mãe de Thaís disse que recebeu a notícia de que a filha havia sido vítima de bala perdida quando voltava do trabalho. Cheguei na UPA, ela ainda estava viva, estavam tentando salvar ela para depois transferir, mas não deu tempo, não teve como. Na porta da loja, que fica no mesmo lote onde a menina que tinha 10 anos morava com a mãe e os 5 irmãos, marcas de outros tiroteios que já aconteceram no local. Vizinhos disseram que gangues e rivais da região estão em guerra por causa do tráfico de drogas. Segundo os moradores, a turma do Rola Ovo e a da Vila Rica tem trocado tiros com frequência e ninguém tem mais sossego. Eles passam aqui, se esses mapas de passar tudo de mão armada, eles passam. Se esses mapas de dar tiro, eles saem dando tiro aqui, eles não estão ligando, não. Eu quero a justiça, mas com certeza a justiça não vai ser feita. Não vai ser feita, vai ser mais um crime impune. Nada vai acontecer. Eu sei que não. Todo mundo sabe que isso não vai mudar nada. É mais um hoje, amanhã outro. Isso vai ficar por isso mesmo. Surpresa, um dos suspeitos de ter dado o tiro que matou a menina Thaís foi preso. Ramon Paulo de Souza confessou ter participado de uma troca de tiros, mas alegou que a criança não era alvo dos disparos. O secretário de Serviços Urbanos de Belo Horizonte esclareceu o objetivo do decreto municipal que proíbe e prevê multa para uso de churrasqueiras e caixas de isopor em locais públicos da cidade. A prática é muito comum entre torcedores perto de estádios e foliões em blocos de carnaval. A lei, baixada há poucos dias da folia, causou polêmica. Nas ruas, a medida dividiu opiniões. Tá certo, tem que ter ordem. Tem que proibir sim, eu concordo plenamente. Como é que as pessoas vão fazer? Vai ficar à mercê de bares, restaurantes, que devem cobrar o olho da cara agora. E é uma alternativa que às vezes a pessoa encontra mesmo porque é questão econômica, né? Então eu não acho isso muito legal, não. A lei já existe desde 2003, é o Código de Posturas da cidade, e que agora ganhou mais um decreto para regulamentação. De acordo com a regra, isopores, coolers, churrasqueiras ou qualquer outro objeto de grande porte usado para transportar ou armazenar bebidas e alimentos, um hábito que se tornou comum na capital em dias de jogos de futebol e grandes eventos na rua como carnaval, não podem mais. O decreto não estipula o tamanho do recipiente proibido, mas esses isopores, por exemplo, que obstruem parte da calçada e precisam ser transportados por carrinhos ou carregados por mais de uma pessoa, não podem. Quem for flagrado terá o produto apreendido e deverá pagar multa de R$ 1.178. Importante frisar que a pessoa que vai agora, né, para o carnaval, o folião, quer ir para a rua, quer levar seu próprio lanche, quer levar sua própria bebida, seja ela qualquer bebida, né? Ele pode levar aí sua caixinha de isopor,
né, sua bolsa térmica, que ele dá conta de carregar ali para o seu consumo próprio. Mas a notícia desagradou representantes dos blocos de carnaval. É o caso do Franks, que coordena o Vai Tomar no Cooler, grupo que tem como foco o recipiente. Vai tomar no cooler, sem cooler não tem bloco, não tem essa ideia, porque ele surgiu realmente disso. É uma forma de protesto, nós contra o preço abusivo cobrado em alguns estabelecimentos de bebidas em geral. Essa lei realmente ela vai contra todo o ideal formado nesses últimos 3 anos do Carnaval de BH. Olha, vamos ser razoáveis nesse caso. O decreto não atrapalha a alegria de ninguém, nem dos participantes de blocos. Cada um levando o seu cooler individual pode. O que não pode é um levar um isoporzão para a turma toda, ou montar churrasqueira e impedir a via pública. Basta respeitar as regras da convivência social e o código de posturas sem prejudicar os outros. Veja agora o flagrante de um carro sem freio que atravessou o muro de uma escola em Divinópolis. O carro desce desgovernado, atravessa a rua sem parar e invade o pátio da escola. Por pouco, o carro não foi atingido por um ônibus que seguia pela outra rua. Segundo a Polícia Militar, a motorista contou que o veículo perdeu os freios. Ainda de acordo com a polícia, a condutora usava cinto de segurança e não se feriu. A escola estava fechada. Um homem suspeito de ameaçar policiais militares pela internet foi levado para a delegacia em Nova Lima, na Grande BH. A intimidação teria sido feita depois da ação da PM contra manifestantes que protestavam pela redução das tarifas do transporte público na cidade. As ameaças foram feitas por uma rede social. Em um dos comentários, o jovem afirma que se estivesse armado no protesto, teria revidado a ação dos militares a tiros. Em outro trecho, ele escreve: se fosse eu, gravava a cara do desgraçado e iria atrás depois. Matava um por um. Henrique Ladeira, de 21 anos, foi localizado em casa pela polícia. Com ele foram encontrados cartuchos deflagrados, seringas de anabolizantes e um comprimido de êxtase. A ação da Polícia Militar continua, né? Eles estão identificando sim as pessoas que estão fazendo essas postagens no Facebook e estão conduzindo essas pessoas, à medida que estão sendo identificadas, para a delegacia. As ameaças começaram um dia após a manifestação contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. Segundo a PM, outras pessoas que publicaram frases parecidas pela internet já foram identificadas. Elas também devem ser ouvidas aqui na delegacia. Na última segunda-feira, o protesto em Nova Lima terminou em confusão. Os vídeos registrados por estudantes que participavam do movimento mostram um PM jogando spray de pimenta contra algumas pessoas, entre elas uma criança. Segundos depois, os militares disparam balas de borracha. Restaurantes de comida a quilo de Belo Horizonte baixaram preços para resistir à queda de movimento com a crise econômica. Alguns adaptaram os cardápios, outros até sacrificaram o lucro. Tudo para segurar a clientela que ainda come fora de casa, apesar da carestia que atingiu os alimentos. Tá tudo mais caro e todo mundo já sentiu esse aumento no bolso. De acordo com os pesquisadores, o IPCA, índice que mede a inflação, registrou a maior alta nos últimos 12 meses, 11,82%. O IBGE apontou que o que mais pesou no bolso do brasileiro nesse período foi o reajuste no preço dos alimentos e bebidas. Saltou de 8% em 2014 para mais de 12% em 2015. A nossa cesta básica, que é um cálculo que o Instituto do IPEAD realiza mensalmente, ela mostra que 13 produtos alimentares, apenas 13, conseguem representar praticamente 49% do salário mínimo. Na ponta do lápis, o custo com a alimentação em casa em 2015 foi 14% maior se comparado ao ano anterior. Já para quem precisa comer fora todos os dias, esse reajuste foi um pouco menor, de 10,5%. Mesmo assim, o consumidor teve que mudar de estratégia para pagar menos. Um dia vai num lugar mais em conta, outro dia vai num lugar com a comida um pouco mais cara, mas aí a gente vai fazendo esse balanceamento. Os restaurantes também tiveram que se adaptar para não perder a freguesia. Neste aqui, na região da Savassi, o dono reduziu custos com ar-condicionado, pessoal e retirou alguns alimentos mais caros do cardápio. Mesmo assim, o movimento de clientes continuava caindo. O jeito foi sacrificar o lucro.
preço da comida a quilo reduziu de R$ 38,90 para R$ 26,90. Você teve que reduzir muito a sua margem de lucro também. Reduziu um bocado. O que já era pequeno ainda diminuiu um pouquinho mais, mas é a tática da sobrevivência, né? Para o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, achatar o lucro é uma opção arriscada e uma alternativa pode ser compor um cardápio variado com produtos que sofreram menos com a variação de preços. Alguns produtos, como por exemplo a abóbora moranga, que não foi tão impactada com a inflação, pode ser usada de diversas formas, como um purê, como uma abóbora recheada, combinada com outros alimentos. E isso, sim, tem sido muito utilizado em vários restaurantes. Foi o que adotou esse restaurante. Muita pesquisa de preço para ajustar a qualidade do cardápio ao custo diário de alimentação. Então, eu tenho uma batata que a gente não contemplava essa semana. Então, ela passa a ser contemplada na semana porque ela está num valor mais acessível, né? Sempre pensando que esse valor e essa qualidade, elas precisam ficar bem em sintonia, né? Então, aí a gente vai fazendo essa adaptação. Uma reportagem do Jornal da Alterosa despertou a solidariedade de um telespectador que viu a dificuldade de uma mulher transplantada em conseguir remédios para a rejeição do coração novo e que devem ser fornecidos pela rede pública de saúde. Ele passou pela mesma cirurgia, tinha o medicamento sobrando e resolveu doar para ela. Só pediu para não aparecer. O gesto solidário vai garantir a saúde de Márcia por pelo menos mais 45 dias. Ela ganhou 90 comprimidos do Sirolimo, um medicamento indicado para evitar rejeição de órgãos pós-transplante, no caso dela de coração. Nossa, muito importante para mim, né? Uma solidariedade muito grande, um gesto de amor profundo, né? Porque nem todo mundo tem esse amor por as outras pessoas. O telespectador que fez a doação não quer ser identificado. Ele também passou por um transplante e toma o mesmo remédio, mas a dose foi reduzida e acabou sobrando. Conta que até tentou devolver à secretaria, mas não conseguiu. Ele ficou sensibilizado com a história da Márcia. Aí eu tive que ir, eu vi como ela estava precisando, e é questão de vida, se ela não tomar é questão de vida, eu resolvi doar. Passei por isso, né? Estou passando por isso, então você tem que compartilhar com os outros. Né? Desde o ano passado, o Jornal da Alterosa acompanha o drama da educadora. Ela entrou na justiça para receber de graça o Sirolimo, que custa R$ 1.780 a caixa. Conseguiu por meio de uma liminar, mas em setembro estava em falta. Uma semana depois da primeira reportagem, a secretaria forneceu. Em dezembro, faltou novamente. Depois de 35 dias e de uma nova reportagem, no início desta semana, ela conseguiu novamente. Agora bate o medo para os próximos meses. Às vezes eu nem durmo, eu fico pensando, ai meu Deus, como que vai ser? Será que eu vou ter o remédio? Até quando que eu vou ter esse remédio? E se chegar um dia eles não me deram remédio mais, como que eu vou fazer? Bom, isso é uma questão de logística que é falha no Serviço Público de Saúde, principalmente nessa questão de medicamentos fornecidos e que a Secretaria tem que resolver. A Samarco, a Vale e a empresa de consultoria técnica em obras de mineração, a VOG BR, além de 7 profissionais responsáveis pela obra da barragem de Fundão e pela segurança na mina de Germana, em Mariana, foram indiciados pela Polícia Federal. Vão responder por crime ambiental o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, o coordenador de monitoramento das barragens, a gerente de geotecnia, o gerente-geral de projetos e responsável técnico pela barragem de Fundão, o gerente-geral de operações, o diretor de operações e o engenheiro responsável pelo atestado de estabilidade da estrutura. O indiciamento é referente aos danos causados ao Rio Doce, que é patrimônio da União, e vai ser analisado pela Justiça Federal. A Samarco não concordou com o indiciamento dos profissionais porque ainda não há conclusão pericial sobre as causas do rompimento da barragem de Fundão em novembro do ano passado. A Vale se disse surpresa com a decisão. E a VOG BR, que atestou em julho de 2015 que a barragem estava segura, não se manifestou. O Tribunal de Justiça de Minas confirmou nesta quarta que a Samarco entregou o plano de emergência para evitar uma nova tragédia caso as barragens de Santarém e de Germano venham a se romper em Mariana. A empresa informou que o estudo foi protocolado na terça-feira no Tribunal de Justiça e no Ministério Público. O documento foi anexado ao processo com atraso.
a demora da Samarco na implementação de ações mais concretas para a reparação dos direitos das famílias e dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão foi a principal discussão de uma reunião da Comissão Extraordinária das Barragens na Assembleia Legislativa. Além dos deputados da comissão, participaram da audiência defensores públicos e prefeitos. Segundo o defensor público Vladimir Rodrigues, 182 famílias devem ser reassentadas somente em Mariana. Desse total, 99% delas já foram realocadas pela empresa para casas de aluguel. Apesar da medida, a atuação da mineradora precisa ser mais ágil. Indenizações, o reassentamento, a situação das populações ribeirinhas são questões consideradas imprescindíveis para serem solucionadas. O prefeito de Belo Oriente, Pietro Chaves, classificou a atuação dos órgãos de fiscalização como decepcionante e cobrou que a multa aplicada à Samarco seja revertida para os municípios atingidos. Nós entendemos a necessidade da mineração, mas também nós entendemos que ela tem que ressarcir os danos e compensar pelos prejuízos. Um trio foi preso depois de fugir da polícia em um carro roubado, atirar contra militares e bater no bairro União, em Belo Horizonte. Um deles disse que comprou o veículo por R$ 500 na Avenida Pedro II, na capital, que é tradicional no comércio automotivo. Os homens estavam neste Palio preto. Policiais militares que faziam patrulhamento na região suspeitaram do trio e fizeram a abordagem. Esses indivíduos, eles aumentaram a velocidade do veículo, fizeram a manobra, já começaram até a esbarrar o veículo naquele momento e evadiram em alta velocidade. Mas nesse momento eles já tinham efetuado disparo de arma de fogo. Quando fugiam da polícia, Acácio Silva dos Santos, de 27 anos, Douglas Pereira Lourenço, de 20, e este menor, de 17, bateram o veículo neste outro Palio que estava estacionado. Ninguém ficou ferido. Segundo os militares, o carro em que os bandidos estavam foi roubado no início dessa semana no bairro Paulo VI, região nordeste da capital. Acácio negou o roubo. Ele disse que comprou o carro. Você comprou esse carro onde? Pedro II, lugar que compra carro roubado, Pedro II. Quanto você pagou pelo carro? R$500. Sabendo que ele era roubado? Lógico, um carro de R$500. De acordo com a PM, a arma usada pelos suspeitos não foi encontrada. Foram feitas buscas pelas residências, Só que devido à grande extensão do local por onde eles podem ter passado, não foi possível localizar a arma, apesar das buscas feitas. Agora um alerta de saúde para esta época. Faça chuva ou faça sol, os dermatologistas recomendam sempre usar o protetor solar em toda a pele exposta ao tempo. Agora no verão, o cuidado deve ser redobrado. Só neste ano são estimados 175 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Verão, muita gente de férias, tempo bom para relaxar, né? Não quando o assunto é a prevenção do câncer de pele. Com o sol forte, os raios ultravioletas ficam bem mais potentes, até mesmo em dias nublados. Então o jeito é se lambuzar de protetor e ainda assim evitar ficar longe da sombra. A Alessandra, mãe da Sofia, não se descuida. Cada 2, 3 horas a gente repõe, né? Porque não pode queimar, né? Ainda mais criança, né? Quem tem a pele mais clara já sabe. Deve usar um fator de proteção maior, pelo menos 40, segundo especialistas. Mas será que todo mundo usa o produto da forma correta? O protetor tem que ser colocado 2 horas antes de você se expor ao sol. Para quando você chegar no sol, a pele já está protegida. As pessoas passam protetor no rosto, às vezes no ombro, passam um pouquinho aqui no peito, na barriga e pronto, acha que está resolvido. Não é isso. Você tem que passar o protetor em toda a pele exposta. Lembrar, por exemplo, que existe nádega, que existe atrás da orelha. Ninguém passa protetor atrás da orelha, que eu vejo. Se bronzear, até pode, mas no horário certo. Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. O problema é que muita gente se esquece disso. Esse exagero e os problemas climáticos contribuem para o aumento do número de casos de câncer de pele. Entre eles, o melanoma, o tipo mais grave da doença. Só este ano, cerca de 175 mil novos casos da doença devem ser descobertos no país. A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer. E não precisa ficar o dia inteiro assim no clube para ser uma vítima. A carga genética também pode influenciar. E como o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento, a dica é ficar atento a qualquer alteração no corpo.
Qualquer pinta, qualquer verruga, qualquer situação, o ideal é procurar um médico especialista, normalmente nesse caso é o dermatologista, e ele então vai tomar a providência que deve ser tomada. Dezenas de voos foram cancelados e atrasaram no aeroporto de Confins nesta semana de chuva, neblina e baixa visibilidade na Grande BH. O terminal opera por instrumentos há mais de 24 horas. De ontem até às 7 da manhã de hoje, 75 voos tinham sido cancelados e havia registro de 96 atrasos. De acordo com a BH Airport, a empresa responsável por Confins, o equipamento ILS, que é o sistema para pousos e aterrissagens por instrumento, está em funcionamento normal e tem atendido a demanda. O problema é que o ILS do nosso aeroporto internacional é da categoria 1, que oferece menos precisão para os pilotos realizarem os procedimentos de subida e descida das aeronaves. Os terminais mais modernos têm ILS categoria 3, que permite até uma aproximação por instrumento e pouso sem altura de decisão e sem restrições de visual da pista. Segundo a BH Airport, inicialmente não há previsão de troca do equipamento de Confins para um outro modelo. Mais um dia de chuva em todo o estado devido a uma frente fria que atua sobre o sudeste do Brasil. O céu continua encoberto e a umidade relativa do ar fica acima de 80%. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte. 26 em Ouro Preto. Em Novo Cruzeiro, a temperatura chega aos 29 graus. 27 em Viçosa. E em Ipatinga, 28 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte do site Camerite mostra aí a nuvem negra no céu da capital neste momento. A temperatura é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 79%. Está na hora de promoção para folia aqui no Jornal da Alterosa. Você já pode garantir seu lugar e de mais uma pessoa para um dos carnavais mais animados de Minas. Ligue agora para 3209-0988, código 31 e concorra a par de ingressos para o Bloco Prêmio, que dá direito à entrada nos 5 dias do Carnaval de Abaeté. Já estão confirmados os shows de Aline Rosa, Henrique Juliano, Wesley Safadão e Kit Ilusão. Não fique de fora dessa. Ligue pra gente, concorra a um par de ingressos. 3209-0988, código 31. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com os ganhadores. Boa sorte. Veja agora algumas oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 6 vagas para auxiliar administrativo, com salário de R$ 918. Uma vaga para encarregado de padaria, salário de R$ 2.918. 5 vagas para atendente de bar, com salário de R$ 1.006. 2 vagas para pizzaiolo, salário de R$ 1.279. Outras vagas no site cine.com.br. Veja a seguir, ladrões que se passaram por voluntários em Mariana furtaram máquinas usadas para remover a lama do desastre com barragem. Já, já. Bandidos que se passaram por voluntários para ajudar na limpeza dos distritos atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana furtaram cerca de 10 máquinas usadas na remoção da lama que estavam na sede da prefeitura. Elas foram emprestadas à cidade por empresas. Um prejuízo de R$ 2 milhões. O prefeito de Mariana divulgou hoje imagens dos integrantes da quadrilha que ficou hospedada em um hotel da cidade. O homem que aparece nesta imagem de camisa clara é apontado como um dos falsários. Este outro, de camisa vermelha, se registrou juntamente com ele. Os dois passaram 6 dias no local, não pagaram a hospedagem nem a conta do frigobar. Foi o que despertou as suspeitas. Segundo o prefeito, a dupla procurou a prefeitura se oferecendo para participar do trabalho de reabrir ruas e estradas nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco. Usaram o nome de uma empresa carioca, alugaram 10 máquinas pesadas e depois desapareceram com 6 delas. Eles apresentaram documentos falsos e somente depois do desaparecimento é que se descobriu que se tratava de um golpe.
Na coletiva, o prefeito também falou sobre o questionamento do Ministério Público a respeito da distribuição dos valores doados ao município em benefício das famílias atingidas pelo desastre. R$1.052.000 estão na conta administrada pela Prefeitura e pela Comissão de Moradores, mas até agora não houve nenhum repasse. Isso é gente que traz vergonha para a raça humana, né não? Logo depois do intervalo, você vai ver o mineiro que carrega botijões de gás com a boca e chamou a atenção de Silvio Santos. Todo mundo quer ter dentes fortes e saudáveis, né? Mas a ponto de carregar até 2 botijões com a boca. Tem um mineiro de Juiz de Fora que é fera nisso. Descoberto pela produção do programa Silvio Santos, ele aceitou ir ao SBT em São Paulo para um desafio. O Reinaldo é mecânico, mora em Juiz de Fora e leva uma vida normal. Quer dizer, quase normal. É que nas horas vagas ele se dedica para praticar coisas nada comuns. Apesar de mecânico, eu gosto com essas façanhas de ficar pondo copo de gás cheio na boca, puxando o carro com dente também. E agora também para vocês, talvez mês que vem eu puxar um caminhão com dente agora. Mas foi fazendo o que ele mais gosta que o Reinaldo ficou famoso na cidade e agora vai ficar conhecido no país inteiro. Ele pula cordas com um botijão de gás pendurado na boca. A proeza que o Reinaldo faz chamou tanta atenção que depois dele ter participado de uma reportagem aqui na TV Alterosa, ele foi convidado pela produção do programa Silvio Santos para se apresentar no palco lá em São Paulo. Agora ele treina pesado para não fazer feio no desafio. Eu estava gravando com vocês com um botijão de gás vazio, aí eu mandei a entrevista para eles aceitaram, só que o Reinaldo, teria que ser o botijão de gás cheio. Aí quando foi domingo à tarde eu gravei com o botijão de gás cheio, mandei para lá e foi aceito o desafio. O mecânico embarca nesta semana para gravar o programa do Silvio Santos. Por enquanto, ele brinca com medo de viajar de avião. Vai ser a primeira vez que Reinaldo fica tão distante do chão assim. Se você começar a tremer no alto, eu abro a porta e pulo lá de cima. Não tem jeito não. O quadro Desafio é para quem consegue fazer algo diferente, fora do comum. No palco, o participante se apresenta e desafia outra pessoa a repetir a façanha. Se ninguém se candidatar, a pessoa leva um prêmio em dinheiro. E o Reinaldo está confiante. Segundo ele, vai ser difícil alguém tentar fazer algo parecido. Que é muito difícil, pai. Quando você começa a pular com ele, o peso dele vai só aumentando. E aqui, se você não ter força no maxilar inferior e no superior, se der você abre a boca, então desloca tudo. De malas prontas, agora o Reinaldo só está esperando pela hora da viagem, para arrebentar no palco e mostrar a versatilidade do juiz forano. Se bobear, o único que faz, ou que pelo menos já tentou fazer isso no mundo todo. Tem outras informações nos nossos noticiários à noite em todo o estado. Eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte. Boa tarde para você.